There's another universe. Please make some noise. Give me a... Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo maravilhoso, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a minha produção de domingo, tá? Agora são 10h30, começando a minha produção, tá? A meta de hoje, separei essas cores aqui pra fazer. Eu vou fazer as bases do tapete Darla, tá? Então eu já comecei com esse azul água aqui que eu separei. Tem o rosa, o magenta, esse aqui é um chumbo, o alecrim. O verde jade eu comecei, mas eu errei ele, então eu vou ter que desmanchar. E peguei esse tom de telha aqui. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bases. Quero ver se eu consigo fazer todas hoje. Deixar as bases prontas e depois só faço a parte das tulipas e do bico, tá? Então, vou trazer os materiais aqui, tá todos abertos com um pouquinho. Esses aqui tem um pouquinho mais, ó. Esse e esse tem um pouco mais. E esse aqui também tem bastante, ó. Porque ainda já fiz toda uma base, provavelmente esse aqui vai dar 2 bases. Esse aqui vai dar uma, eu acho. É o mesmo tom, tá? É que esse aqui eu tinha usado, e aí sobrou material, e aí eu desmanchei a peça e sobrou esse pouquinho. Ele já tem meio que iniciado, mas eu vou começar por esse azul celeste aqui, tá? Todos os números são 6, tá? Que eu só uso o fio 6. Então, eu vou começar aqui. E aí, o próximo take eu já trago todos eles prontos pra vocês. E falando quanto é que ficou pesando as minhas bases. Se todo o material deu pra fazer, né? Esses que tem um pouco menos aqui, se deu realmente pra fazer. Ou se não deu, tá, pessoal? Voltei, meus amores, então, com a produção, tá? Aqui temos 6 bases, tá? Do tapete Darla. Não deu a produção de um dia, basicamente. Eu comecei, eram 10h30. E eu parei pra almoçar. E depois ainda dormi um pouquinho à tarde pra depois finalizar, tá, pessoal? Mas é um modelo bem rapidinho, pelo menos a base, né? Eu achei bem rápida. Menos de uns 40 minutos, mais ou menos, consegui fazer uma base. Eu vou mostrando as cores que eu fiz, tá? Deu 6 bases aqui. As cores que eu fiz. E no próximo vídeo eu trago a produção dos 6 tapetes avulsos, tá? As medidas deles, eles ficaram medindo em torno de 50 por 29. Ou esse aqui ficou um pouquinho maior. Esse aqui deve ter ficado com talvez 52 por 30, mais ou menos, tá? Mas vai depender muito do fio, tá? Eu fiz todos do mesmo da mesma quantidade de carreiras, né? 10 carreiras. Então, esse aqui só que ficou maior, os outros ficaram meio que padrão, tá? Esse aqui, então, é o rosa, da Euroroma, tá? Esse aqui é o azul celeste, da Euroroma também. Esse aqui, o verde jade, ó, pode ver o tapete de baixo, ó. Ele ficou um pouco menor, mas eu acho que foi por conta da tensão de pontos ou do fio mesmo, tá? Então, eu fiz 2, tá? Aquela quantidade que eu tinha ali deu para 2 verde jade. Esse aqui é o alecrim da Euroroma, o verde jade é da Cadore. E esse aqui é um tom de telha, tá? Que eu tinha ali, então eu fiz esse tom de telha aqui, que é da Euroroma também, tá, pessoal? Eles não ficaram uma medida super boa, então quer dizer que o tapete vai ficar talvez com 70 e poucos centímetros de diâmetro, né? De diâmetro, perdão. 70 e poucos centímetros de comprimento, eu acho ainda, porque tem a carreira fechada, carreira V, ponto tulipas, né? E mais o bico, então eu acho que vai dar... vai ficar um tamanho super bom, tamanho super grande, né? Eu ainda preciso fazer ele por completo para ver qual vai ser o tamanho e qual vai ser o valor de venda, né? Então, hoje foi mais mesmo só para trazer esse vídeo do que eu conseguiria produzir. Então, quer dizer que a gente consegue produzir várias bases no dia, né? Se for contar em horas, deu umas 4 horas de produção, nem sei se chegou a isso, né? Eu não contabilizei exatamente quanto tempo eu fiquei fazendo eles, mas vamos colocar de 3 horas a 4 horas eu consegui fazer 6 bases, né?
Então, é uma base muito fácil de fazer, né? Eu fiz o tamanho normal, né? Que nem a da videoaula, comecei com 36 correntinhas e voltei na quinta, né? E aí eu fui fazendo os leques aqui, e aí fazendo o desenho com ponto alto até chegar aqui com ponto alto de novo, tá, pessoal? Então, esse modelinho aqui, ele fica super bonito, esse desenho, né? Aqui, essa parte, ele é bem econômico, porque ele fica vazado, né? Ele ficou em torno de 115, 120 gramas cada base, né? Então, com os cones, com pouco barbante, a gente consegue produzir bastante, né? Eu consegui fazer um tapete de cada, né? E o verde jade, que eu tinha um pouco mais, eu fiz 2 bases. E ainda sobrou, não dá para fazer uma terceira, mas ainda sobrou para agregar em outra, fazer alguma outra carreira, em outra produção. Esse aqui eu eliminei todo o cone. Esse aqui ficou um pouquinho, que eu vou fazer acho que um porta-copo ou chaveiro, tá? Então eu eliminei 3 cones, eu eliminei o cone do alecrim, o cone do azul celeste e o cone do rosa. Sobrou um pouco, que também não dava para fazer outra base. Eu até pensei em fazer, mas eu fui pesar e não daria, faltaria, né? E eu não tenho outro rosa aberto para poder juntar, né? Então eu optei por fazer uma base rosa só, né? E não abrir outra. Então eu eliminei 2 cones, né? O do azul celeste e o do verde alecrim, tá, pessoal? Então, com pouca quantidade, então pensa 120 gramas, né? Dá para fazer a base de um tapete bem tranquilo. E depois o bico a gente pode fazer de outra cor, né? Colocar outra cor, por exemplo, poderia colocar aqui o bico com rosa pink, ou com malva, com rosa chá, né? Com rosa bebê. Então, tem infinitas, com verde, tem infinitas possibilidades, né? Então, esse aqui é um modelo que a base fica mais bonita na base lisa, né? Por conta do desenho, para parecer bem o desenho. Mas o bico a gente pode brincar com as cores, né? Brincar com as próprias tulipas, né? Fazer algumas cores e combinações diferentes, né? Das tulipas ali, né? Então, é um modelinho bem versátil, um modelo bem econômico, né? Como eu já havia comentado com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Me digam qual foi a base que vocês mais gostaram de fazer, né? Então, para essas 6 bases, eu pesei até todas juntas. Eu gastei 764 gramas para fazer as 6 bases, né, desse modelo. Então, se eu fosse fazer um modelo, por exemplo, um jogo de banheiro, por exemplo, eu conseguiria, sim, com cone de 600 gramas, fazer as 3 bases, né? Ó, fazer as 3 bases bem tranquila, né? E ainda conseguiria, talvez, fazer o bico. Mas eu ainda não... Eu comecei pelos tapetes avulso, né? Pra ver como é que vai ser a aceitação dele. E depois, se o pessoal gostar, que eu acho que eles vão gostar bastante, eu vou começar a fazer jogos, né? Colocar eles em jogos. Eu tava já procurando alguns modelinhos que não tivessem florzinhas aqui no meio, né? Pra dar uma inovada, porque todos os modelos que eu trabalho no ateliê são com flores no meio, né? Então, para dar uma variada para os clientes verem outras coisas, né? Outros tipos de tapetes. Aí eu optei por esse aqui, fazia horas que eu queria fazer. E agora eu resolvi fazer, tá, pessoal? Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Né? Foi um vídeo rapidinho, só para mostrar mesmo as bases. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, todas as notificações para não perder nenhum vídeo. O próximo vídeo que vai sair vai ser já com eles prontos, tá? Que aí vocês vão ver como é que eu fiz as combinações das tulipas e o bico, né? Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.